Banco Central afirma que a retirada de dinheiro da poupança em janeiro foi recorde. E você vai ver também. O presidente Bolsonaro assina portaria que aumenta em 33,23% o piso salarial para professores da educação básica. A grande renúncia, pedidos de demissão estão batendo recordes nos Estados Unidos. Tensão na Europa, caças dos Estados Unidos interceptam aviões da Rússia no Mar Báltico. Em meio à crise da Ucrânia, Rússia e China selam parceria sem limites. E ainda, NASA afirma que a Estação Espacial Internacional vai cair na Terra em 2031. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. O Banco Central informou que as retiradas nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em 19 bilhões 665 milhões de reais em janeiro deste ano. Essa foi a maior retirada líquida mensal já registrada pelo Banco Central. A série histórica da poupança tem início em janeiro de 1995. De acordo com a instituição, no mês passado, os depósitos somaram quase 260 bilhões e meio de reais. Já as retiradas totalizaram mais de 280 bilhões de reais. O Planalto oficializou hoje o reajuste para professores da rede pública de educação básica. A portaria, assinada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pelo presidente Jair Bolsonaro, eleva para R$ 3.845 o piso salarial nacional da categoria. Além do reajuste de 33,23%, foram lançados no evento 2 editais com a oferta de 168 mil vagas em cursos de graduação e pós-graduação para a formação de professores. O primeiro é o da Universidade Aberta do Brasil e o segundo edital é do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Em 2021, o protagonismo foi dos profissionais da saúde. Em 2022, o protagonismo será dos profissionais de educação. Está na hora de ações diretas. E uma ação direta é essa, que respeita o profissional e dá a ele um ganho a mais dentro dessa situação. O piso se aplica a profissionais com formação em magistério em nível médio, vinculados a instituições de ensino infantil, fundamental e médio, das redes federal, estadual e municipal, que têm carga horária de trabalho de 40 horas semanais. A medida abrange professores, diretores, coordenadores, inspetores, supervisores, orientadores e planejadores escolares em início de carreira. Mais de 1.700.000 profissionais serão impactados, segundo o Ministério da Educação. O reajuste está previsto em lei de 2008. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que os recursos para o reajuste são do governo federal. Havia, sim, pedidos de muitos, mas muitos, chefes de executivos estaduais e municipais querendo 7%. Eu conversei com o Milton, o dinheiro de quem é? Quem é que repassa esse dinheiro para eles? Somos nós, o governo federal. O Corpo de Bombeiros localizou hoje mais um corpo em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, após os deslizamentos e desabamentos provocados pelas fortes chuvas no último domingo. Com isso, vai a 16 o total de mortos na cidade. Segundo os bombeiros, 2 pessoas ainda estão desaparecidas. A Prefeitura de Franco da Rocha informou que na comunidade Buraco do Sapo foram interditadas 62 casas próximas ao local do deslizamento. O governo municipal disse também que deve pagar o auxílio aluguel no valor de R$ 400 a partir da próxima semana. Informou ainda que interditou 188 imóveis em toda a cidade depois da chuva do fim de semana e disse que esses imóveis não estão seguros com a previsão de chuva para os próximos dias. A Prefeitura de Franco da Rocha orientou ainda que os moradores desses lugares deixem os imóveis e procurem abrigos municipais.
E já são 16 municípios em situação de emergência decretada pelo governo de São Paulo em razão das chuvas. As cidades com grande dificuldade para lidar com os danos ficam aptas a receberem recursos para lidar com os estragos e prejuízos dos alagamentos e deslizamentos. A Defesa Civil informou que já são 32 vítimas fatais no estado, além de mais de 5.550 famílias desabrigadas. Os municípios de Agudos, Maracaí, Torrinha, Avaré, Campo Limpo Paulista, Capivari, Embu das Artes, Santa Isabel, Várzea Paulista, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Jaú, Mombuca, Monte Moro e Rafarde tiveram os decretos homologados. O governo paulista já autorizou convênios para distribuir recursos para os municípios. Franco da Rocha é a cidade com maior número de mortes até o momento e receberá 8 milhões de reais. De acordo com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, serão destinados 18 milhões de reais a 10 municípios afetados pelos estragos causados pelos temporais. Os recursos deverão ser utilizados em obras que reduzam problemas crônicos de urbanização nessas localidades. Mais de 2 milhões e 100 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 voltadas para o público acima de 12 anos de idade devem chegar ainda hoje ao Brasil. Este é o primeiro lote de 2 que serão entregues até o fim de semana, segundo o Ministério da Saúde. A nova remessa se soma às mais de 177 milhões de doses enviadas para a campanha de imunização. O desembarque será no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A pasta da Saúde informou que logo após passarem por controle de qualidade, os imunizantes serão distribuídos aos estados e ao Distrito Federal. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro conferir as principais notícias desta sexta-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Exatamente sexta-feira tem notícias aqui acontecendo no Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro, ele é o governador do Rio, ele fez um balanço dos 15 dias de programa da Cidade Integrada, que ocupou até agora as comunidades do Jacarezinho e Amuzema. Menos de um mês e os números já indicam melhora. O governador do Rio comemorou a diminuição em 65% dos crimes nos bairros do entorno das duas comunidades. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio, houve uma redução de 57 roubos de rua nos primeiros 18 dias de janeiro, para 20 casos a partir do dia 19, quando o programa Cidade Integrada foi lançado. O roubo de veículos também teve redução de 38%, segundo dados do ISP. Os principais dados são 4.000 atendimentos no programa RJ para Todos, 980 atendimentos no posto do Detran, 3.000 ações fundiárias, obras no Centro da Juventude, 700 toneladas de resíduos tiradas dos rios Salgado e Jacaré, e 80 alunos cadastrados no Esporte Presente. E Castro concluiu que a Cidade Integrada não terá novas fases até que os setores responsáveis considerem que isso seja possível. O governador ressaltou também a parceria da Prefeitura do Rio e agradeceu ao prefeito Eduardo Paes pelo apoio com a Conlurb e a Secretaria de Conservação. Enquanto a Cidade Integrada mostra bons resultados, a realidade do Hospital Maternidade Municipal Carmela Dutra, que fica no bairro do Meia, zona norte da cidade, não está nada boa para pacientes nem funcionários. A reclamação é sobre o estado de conservação e falta de limpeza na unidade. Na noite de quinta-feira, o reboco do teto caiu em cima de grávidas que estavam internadas. Uma delas gravou este vídeo que estamos mostrando e está demonstrando a situação na enfermaria. Segundo as pacientes, o problema não está somente nos quartos. Elas mostram num vídeo que há infiltração no banheiro e no corredor entre as enfermarias, como um chão molhado, por exemplo. Um funcionário não quis se identificar, mas olha a declaração dele. Há algum tempo, a gente vem sofrendo com a limpeza precária no Hospital Maternidade Carmela Dutra. Por um acordo da direção da nossa unidade com a direção do Hospital Salgado Filho, tem vindo funcionários da Conlurb que não dão conta da unidade toda. Em 2018, o telhado e o quarto andar do prédio passaram por reformas, mas na quinta-feira foi o reboco da enfermaria do
quarto andar que desabou. A partir da próxima semana, com a volta às aulas, virá com uma atividade extra para a Prefeitura do Rio. Pois, como apenas 29% das crianças de 5 a 11 anos de idade foram tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, será feita uma busca nas escolas pelas crianças de 7 a 11 anos que ainda não se vacinaram. Segundo o secretário municipal de saúde, o Daniel Sorães, será entregue uma ficha para os pais preencherem sobre a situação vacinal da criança. E a proposta é agendar para realizar a aplicação no próprio colégio. De acordo com o secretário, isso vai possibilitar a vacinação daquelas crianças cujos pais não tiveram como levar os filhos até os postos. Bom, Maria Alice, eu fico por aqui. Ótimo fim de semana para você e para todos que estão assistindo, J18. E segunda-feira eu volto com mais informações aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Anderson Nascimento, pelas informações e um ótimo fim de semana aí para vocês também. Obrigada. Bem, olha só, no Marrocos continuam as buscas por um menino de 5 anos que caiu em um poço na terça-feira. A operação é complicada por causa do risco de um deslizamento de terra. Não há informações sobre o estado de saúde da criança. Equipes de resgate trabalham nesta sexta-feira para tirar um menino de 5 anos caído em um poço em uma localidade no norte do Marrocos. Ainda não se sabe se a criança ainda está viva, mas os socorristas conseguiram enviar água e oxigênio até o fundo do poço seco. Estreito e de difícil acesso, o poço foi escavado perto de sua casa em uma aldeia próxima à localidade de Bad Berhed, ao norte do Marrocos. O movimento de máquinas para limpar o terreno próximo ao poço não parou durante toda a noite. Segundo as autoridades locais, as retroescavadeiras conseguiram chegar a uma profundidade de 28 metros e estão começando a cavar um túnel até o poço, onde o pequeno Ryan está preso. Esta fase da operação é delicada devido ao risco de deslizamentos de terra. Parte da complexidade se deve ao tipo de terreno, que apresenta camadas arenosas e rochosas. A criança caiu acidentalmente na noite de terça-feira em um poço seco de 32 metros de profundidade. O caso mantém o país em suspense e atraiu a atenção da imprensa internacional. E você vai ver ainda nesta edição, tensão na Europa. Caças dos Estados Unidos interceptam aviões da Rússia no Mar Báltico. E ainda a grande renúncia. Pedidos de demissão estão batendo recordes nos Estados Unidos. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta. Milhões de americanos se demitiram ao longo dos últimos meses nos Estados Unidos num movimento que ficou conhecido como a Grande Renúncia. Muitos chegaram a transmitir o pedido de demissão ao vivo pelo TikTok. E agora, alguns comércios precisam fechar as portas por falta de funcionários. A empresária brasileira Juliana Markley vive nos Estados Unidos há 16 anos e há alguns meses começou a se deparar com este cenário. Eu cheguei na loja de ferramentas, está fechada com bilhete. A gente se demitiu, não aguentamos mais, né? Trabalhar mais de 40 horas por semana e ganhar o que a gente ganha. Boa sorte. Aí eu cheguei na lavanderia, a lavanderia fechada. Certeza que alguém estava doente e não tinha ninguém para cobrir. Ela conta que faltam profissionais em todo tipo de comércio. Por isso, é cada vez mais comum encontrar não só bilhetes de despedida, mas anúncios de vagas de trabalho na porta dos estabelecimentos. E para manter os empregados, onde ela mora, comerciantes estão reorganizando horários de atendimento. O que eu estou vendo, por exemplo, é que os restaurantes estão diminuindo o horário de trabalho, porque não tem gente para trabalhar. E o horário diário também, se o restaurante às vezes ficava aberto até 11, agora fica aberto até 9. Isso é resultado do movimento iniciado no final de 2020, quando a americana Shona Blackwell anunciou sua demissão da filial de uma grande rede de supermercados no alto-falante do estabelecimento. O pedido foi parar no TikTok e viralizou.
My name is Shauna from CAP 2, and I just want to come on here and say Henry is a racist, stinky prick. Shauna diz o que pensa de seus gestores, os classifica como racistas e, por fim, diz a frase que em pouco tempo ganharia destaque nos 4 cantos do país. I fucking quit. Quit my job, eu me demito em tradução livre, tornou-se uma das hashtags mais usadas dali para frente. Milhões de americanos tomaram a mesma atitude, pediram demissão ao vivo no aplicativo. E esses vídeos acumulam hoje mais de 200 milhões de visualizações. Here we go. Jacob. Hi. I quit. No. I quit. I'm happy. De maio do ano passado para cá, cerca de 4 milhões de americanos pedem demissão praticamente todos os meses no país, segundo dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Essa onda de demissões voluntárias ficou conhecida como The Great Resignation, a grande renúncia, na tradução para o português. A grande renúncia é um termo cunhado pelo professor norte-americano Anthony Klotz, ele é psicólogo também, e ele afirma que muitas pessoas nos Estados Unidos e em outros países centrais tem havido um pedido maciço de demissão voluntária, sem que haja nenhuma perspectiva de novos empregos. As pessoas absolutamente estão abandonando os empregos. Salários maiores, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Depois da chegada da Covid-19, os trabalhadores estariam priorizando a saúde mental. E os efeitos da pandemia seriam a explicação dos pedidos voluntários de demissão não só dos americanos, mas de cidadãos de outras nações desenvolvidas. Atualmente, se você for analisar as pesquisas, mais de 40% das pessoas em países como Austrália, Reino Unido, Singapura, Canadá, elas afirmam que têm intenção de deixar seus empregos num prazo de 6 meses. Talvez até aqui no Brasil. Um levantamento realizado com pouco mais de 1.000 profissionais por uma empresa de recrutamento aponta que 49% dos empregados querem mudar de emprego neste ano. Entre eles, 61% querem mudar de empresa, mas pretendem permanecer na mesma área de atuação. E 39% afirmam ter interesse em mudar tudo: empresa, segmento e profissão. As pessoas passaram muito tempo presas em casa, com restrições de deslocamento, e elas começaram a dar mais valor àquilo que elas têm, de fato, no seu lar, a própria casa. Então, a gente vê aí talvez uma mudança, nessa sociedade do consumismo que a gente vem vivendo. Isso talvez vai ser uma mudança de paradigma. A ausência de leis que garantam os direitos dos trabalhadores nos Estados Unidos, segundo o professor, também pode explicar a onda de demissões. Com essa globalização, com essa informatização, as pessoas têm mais contato com pessoas do mundo todo, têm mais acesso às informações, principalmente na Europa Ocidental, que tem um estado de bem-estar social ainda. Talvez esses trabalhadores norte-americanos tenham travado contato com esses benefícios, e eles passem a exigir mais, coisas mais próximas do que a gente vê, por exemplo, na Europa Ocidental, ou até mesmo aqui no Brasil. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, mas registrou a sua 4ª semana consecutiva de perdas contra o real. A moeda norte-americana subiu 0,47% e encerrou o dia cotada a R$ 5,32 na venda. Caças dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Noruega interceptaram aeronaves da Rússia no Mar Báltico. O anúncio foi feito hoje pelo Comando Aéreo da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Segundo a Aliança Político-Militar, os caças russos estavam operando perto do espaço aéreo aliado sobre o Mar Báltico, que fica entre alguns países como Suécia, Finlândia, Rússia, Estônia e Polônia, e o Mar de Barents, ao norte da Rússia e da Noruega, perto do Oceano Ártico. A OTAN afirmou ainda que os caças decolaram da base aérea de Amari, na Estônia, para responder e investigar as aeronaves desconhecidas. Os presidentes da China e da Rússia se encontraram nesta sexta-feira, antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. O líder chinês demonstrou apoio nas tensões na fronteira com a Ucrânia.
O líder russo se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados na capital chinesa. Os dois líderes se uniram em uma declaração conjunta em favor do que chamaram de uma nova era nas relações internacionais e do fim da hegemonia dos Estados Unidos. No documento, China e Rússia, com relações cada vez mais tensas com Washington, denunciam o papel das alianças militares ocidentais, consideradas destrutivas para a estabilidade e para uma paz justa no mundo. Também expressaram oposição a qualquer futura ampliação da OTAN, que é a principal exigência de Moscou para diminuir as tensões na fronteira com a Ucrânia. Uma cerimônia no Ninho do Pássaro, na China, marcou a abertura dos Jogos de Inverno de Pequim. Vamos ver. Os Jogos Olímpicos de Inverno estão oficialmente abertos. A capital chinesa se torna a primeira cidade a sediar os Jogos de Verão e de Inverno. Este é um marco na história olímpica, apesar de um contexto complicado, em meio à Covid, a tensões diplomáticas e diversas polêmicas. A cerimônia acontece com restrições por causa da pandemia, com 3.000 artistas. Nas Olimpíadas de 2008, 14.000 figurantes, bailarinos e acrobatas participaram do espetáculo. Agora, o número de espectadores também foi reduzido. Outra polêmica é a do impacto ambiental destes jogos, disputados em um clima glacial mais semiárido, em pistas com neve artificial e estações de esqui acondicionadas para a ocasião. A Estação Espacial Internacional vai cair na Terra em 2031, de acordo com a NASA. O plano de aposentar a ISS marca a transição para o setor comercial nas atividades da órbita terrestre, de acordo com a Agência Espacial Americana. Apesar do anúncio da NASA, a estação espacial continuará funcionando até 2030, antes de ser lançada no Oceano Pacífico. A previsão é que isso aconteça no início de 2031. A Agência Espacial Americana disse em um relatório que a ISS cairia em uma parte do oceano conhecida como Ponto Nemo. Este é o ponto mais distante da costa do planeta Terra, também conhecido como cemitério de naves espaciais. Muitos satélites antigos e outros detritos espaciais caíram lá, incluindo a Estação Espacial Russa Mir, em 2001. A ISS é um projeto conjunto envolvendo 5 agências espaciais e está em órbita desde 1998. Ela tem sido continuamente ocupada por astronautas desde 2000. Mais de 3.000 projetos de pesquisa foram realizados em seu laboratório de microgravidade. No entanto, ela só tem aprovação para funcionar até 2024 e qualquer prorrogação deve ser acordada por todos os membros. As atividades espaciais na órbita terrestre baixa, a área do espaço próximo à Terra, serão lideradas no futuro pelo setor comercial, de acordo com a NASA. O setor comercial já é uma parte importante do programa espacial dos Estados Unidos, com empresas privadas responsáveis pelo transporte de tripulação e carga. Com a decisão, haverá uma economia de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, cerca de 7 bilhões de reais, recursos que devem ser usados na exploração do espaço profundo. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau!